Bom dia, turma do segundo ano. Bom, passando para a gente poder tirar as dúvidas aí, quanto ao nosso exercício aqui de física, né? De óptica geométrica. E essa semana é de um exercício complementar que eu postei. E já avisando vocês que, de acordo com as orientações da gestão, né? Da direção, a partir do PET volume 2, não haverá mais complemento, vocês vão fazer apenas as atividades do PET do Estado. Então, os de física, como sempre, serão postados sempre às quinta-feira, né? Às quintas, e a gente continua daquela mesma forma. Nós vamos tirar dúvidas aí pelo WhatsApp, né? Se precisar enviar dúvida individual, me envie no e-mail, que já está no Class. E agora também nós temos o chat do Conexão Escola, que seria muito interessante vocês acessarem, né? Eu estou com atendimento no chat de acordo com os horários de aula de física, né? Que também estão lá em materiais, postei para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só me chamar aqui no WhatsApp, eu posto todos os horários para vocês aí, para a gente poder fazer uma interação lá no chat do Conexão Escola, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Eu deixei para vocês algumas atividades, algumas são a nível de Enem, outras são um pouco mais fáceis. Então, vamos verificar o que foi colocado aqui. Vamos lá. Semana 3, né? Nós estamos estudando aqui o tema, nosso tema é a luz, tá? A questão de propagação e cores, né? Então, vamos verificar o que ficou para vocês. Lembrando que essa atividade, ela vai ter vencimento amanhã, né? Dia 18/6. Pessoal, eu peço que essa semana vocês utilizem essa e o início da outra em questão de física para rever esses tópicos, tá bom? E aquelas pessoas que ainda não postaram a atividade 1, 2, 3, vão ter até dia 19/6, que é sexta-feira, para poder postar. Então, aproveita essa semana, já que não tem matéria, para a gente poder rever e fazer, né, as atividades. A partir da semana que vem, eu vou começar a postar os gabaritos dessas atividades e eu já estou corrigindo e enviando os erros de cada um, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver aqui a atividade 1. Ela fala o seguinte: entre as alternativas a seguir, escolha aquela que contém apenas fontes primárias de luz. Para responder isso aí, o que a gente tem em mente? Bom, o que são fontes primárias de luz, né? Como é que esses corpos também podem ser conhecidos? Eles também podem ser conhecidos como corpos luminosos, né? Aqueles que emitem luz própria. Então, a partir disso, vocês vão ter que começar a verificar aqui quais são. Olha só o exemplo desse aqui, ó, fósforo, sol e lua. Gente, o sol, nós sabemos que ele possui luz própria, mas a lua não, a lua é iluminada pelo sol, né? Então, ela é um corpo iluminado e não luminoso, ou seja, a lua não possui luz própria, ela é iluminada pelo sol. E o fósforo? Qual que é o quesito do fósforo aqui? Bom, aqui não está falando do fósforo. Pega um palito de fósforo e mantém ele na mão. Ele vai iluminar alguma coisa se você não acender? Então pense dessa forma. O fósforo, ele é apagado, ele tem luz própria? Não, ele está sendo um corpo iluminado. Mas aí ele aceso muda de figura, tá bom? Então vamos pensar nessas partes da matéria. Vamos raciocinar em cima disso para poder responder essas questões. Atividade 2. Uma sala iluminada por uma única fonte de luz. A sombra de um objeto projetado na parede apresenta uma região de penumbra
Essa observação permite concluir que a fonte de luz, bom, a letra A tem dimensões maiores que o objeto, letra B tem dimensões menores, C não é elétrica, isso não tem nada a ver, né? Não é monocromática, não é pontual. Então, como vamos analisar essa questão aí, né? Novamente, nós precisamos pensar o que são as fontes de luz? Quais são as características? A fonte extensa, ela projeta o quê? A fonte extensa projeta sombra e penumbra. E a pontual? Apenas sombra. Então, vocês vão voltar lá, verificar, para saber como responder, né? Lembrando, pessoal, que o tamanho interfere. Então, vamos fazer algumas pesquisas. Naquele último exercício da semana passada, eles colocaram uma pergunta que foi no exercício 4 da atividade 3, né, que nós tivemos aí. Eles colocaram assim: uma fonte luminosa projeta luz sobre as paredes de uma sala. Um pilar intercepta parte dessa luz e observa-se penumbra projetada em uma das paredes. Por que tal fato ocorre? Por que não se observa a umbra? Tá. Esse exercício, ele tem o mesmo mesmo sentido que esse outro aqui, o 2, né? Dessa sala iluminada aí. Então, eu falei com vocês na outra aula que para fazer a relação e a verificação disso aí, nós temos que tratar a relação entre tamanho e proximidade também, tá? Então, se tiver dúvida, vamos dar uma pesquisadinha. Depois eu vou ver se eu consigo passar o desenho que eu fiz para explicação desse exercício no WhatsApp para vocês. Caso eu me esqueça, me chamem lá, tá bom? Me ajudem aí. Vamos para a atividade 3. Com base nos conceitos de óptica geométrica, pode-se afirmar: número 1. O princípio da independência dos raios luminosos fica evidente pelo fato de se poderem enxergar vários objetos simultaneamente. Olha só, se a gente pode enxergar simultaneamente e o princípio de independência dos raios, eles se mesclam? Ou eles passam um pelo outro, como eu mostrei para vocês na aula? Né? Então, vamos ver aí, vamos fazer revisão lá da parte da semana do PET 1 e 2. Verifiquem lá a independência dos raios luminosos para poder responder, tá? Número 2, um objeto iluminado por uma fonte pontual projeta, tira esse RI, sombra e penumbra. Essa não posso nem entrar em discussão, porque ela está resolvida, né, na própria parte teórica do PET. Número 3, o eclipse é um fenômeno astronômico que evidencia o princípio de propagação retilínea da luz. Pessoal, muito fácil. Verifiquem lá os desenhos dos eclipses, verifiquem a luz, ela está passando reto, como que tá, para poder responder isso aí. Agora, essa 4 aqui, a velocidade de propagação da luz em qualquer meio é a mesma para todas as cores. Bom, essa eu já vou ajudar, porque nós não entramos com as definições, né? Então, assim, ó, essa questão, ela é falsa, né? Por quê? Porque a luz, a velocidade da luz, ela vai se propagar de formas diferentes em vários meios. Se a gente pensar em questão da refração, vocês lembram do lápis quebrado?
Isso é porque a velocidade da luz ela se altera pelos meios. E nas cores também não vai ser diferente, né? Cada cor tem sua frequência, cada cor vai ter sua velocidade também. Cada cor vai ter seu comprimento de onda, isso a gente vai verificar em ondulatória. Tá? Então, essa daqui, já de princípio, ela é falsa. Atividade 4. Num dia sem nuvens, ao meio-dia, a sombra projetada no chão por uma esfera de 1 centímetro de diâmetro é bem nítida, se ela estiver a 10 centímetros do chão. Entretanto, se a esfera estiver 200 centímetros do chão, sua sombra é muito pouco nítida. Pode-se afirmar que a principal causa do efeito observado é que... E aí? Como é que você precisa raciocinar em cima desse exercício? Lembrando que esse exercício, ele é modelo Enem. Bom, a primeira coisa, verificar onde essa esfera está, né? Então, olha só, num dia sem nuvens, ao meio-dia, sombra. Quem é que projeta a sombra? Não é mesmo? Ela é projetada no chão. Isso está dentro de casa? Com certeza que não. Então, nós temos que olhar que tipo de luz, né? Fonte primária ou fonte secundária? Quem é que vai emitir a luz própria? E a gente pensar nisso aí, tá? Pensando dessa forma, vocês vão chegar a uma conclusão bem lógica aqui. Muito fácil também, né? Atividade 5. As folhas de uma árvore, quando iluminadas pela luz do sol, mostram-se verdes porque... Eu deixei na última aula um desafio. Eu perguntei para vocês qual era a única cor que a planta não usava para fazer a fotossíntese. E ninguém me respondeu. Então, eu vou ajudar vocês a pensarem da seguinte maneira aqui. Nós temos no guia, eu vou até falar a página para vocês aqui, para vocês seguirem direitinho junto comigo. Na página 44, nos fenômenos ópticos, nós temos 2 tipos de reflexão. A especular ou regular, que aí nós temos o quê? Superfície totalmente polida, né? E nessa superfície totalmente polida, nós temos a reflexão regular, ou seja, os raios de luz são paralelos. E nós temos a reflexão difusa. Essa reflexão difusa, ela incide em superfícies irregulares. Se ela incide em superfícies irregulares, os raios de luz, eles não serão regular, né? Não serão paralelos. Eles vão sair para todos os lados. Então, essa reflexão difusa é a que nós temos no nosso cotidiano, né? Quando você olha, então você consegue ver para vários ângulos, né? Para fora, por quê? Porque você olha e você tem uma reflexão difusa. Se fosse uma paralela, você ia ver só aquilo que está na sua frente. Então, essa reflexão difusa é a que nós temos. E lembrando, em questão de absorção da luz. A luz branca, ela tem várias cores. Então, o que acontece para eu poder saber se um objeto para eu ver, né? Para que eu possa ver que o objeto é vermelho. Então, a luz branca incide naquele objeto, ele absorve todas as cores e me reflete a que ele tem. Não é assim? Então, pensando dessa forma, vocês vão conseguir dar a resposta correta aqui da atividade. Número 6, essa questão é do ITA São Paulo, a gente pode considerar também nível Enem. Olha só, quando vistas através de um filtro vermelho,
As folhas verdes de uma árvore, elas vão parecer pretas, tornarão-se praticamente invisíveis, são vistas com sua cor natural, apresentam um aspecto azulado, aparecem amarelas. Pessoal, pensem da seguinte maneira aqui. Quando vistas através de um filtro vermelho, ele vai deixar passar apenas a luz vermelha, tá? A luz vermelha é uma luz monocromática. Então, passando uma luz vermelha, o que ela deveria incidir se fosse um material vermelho? Ela ia refletir, né? Incidir não, refletir. Ela incide vermelha e iria refletir o vermelho. Mas as folhas verdes de uma árvore, elas vão ser vistas como, letra B, invisível não se torna, tá? Não tem como, se não existe, né? E invisível essa daqui já não é. Então a gente vai verificar e pensar da seguinte maneira. Volte lá no PET, verifique as cores monocromáticas, verifique a reflexão. Quando incide a luz branca, que ela contém várias cores, então a gente poderia fazer, né, a gente verifica que as folhas são verdes. Mas e quando incide uma cor só, né? Como que elas vão, qual é a cor que vai ser refletida? Ela vai ter cor para poder sair dali? Ela vai absorver, né? Então vamos pensar dessa forma. Pessoal, lembrando que a nossa atividade, eu vou entrar aqui com vocês, eu vi que poucas pessoas fizeram, eu vou passar aqui para o tópico. Olha só, vamos aqui no segundo ano 1, para poder mostrar a atividade para vocês, tá? Nós estamos aqui, com a atividade 4, é uma atividade de participação. Eu estou colocando pontuação nessas atividades, essa sala que já entregou bastante, né? Eu estou colocando pontuação nessas atividades para que vocês vejam quais vocês acertaram, tá? E onde vocês precisam rever aí. Para responder esse questionário, é só entrar lá, né? Aqui nas instruções, e aí você vem aqui na quarta atividade, clica aqui, e ele vai te remeter, eu já respondi, né? Ele vai te jogar para cá, para que você possa responder este questionário, tá bom? Respondeu aqui, você não precisa colocar nada de lá, porque eu vou colocar a sua nota lá, tá ok? Lembrando, pessoal, que para responder esse questionário, você precisa estar logado no seu e-mail do Gmail. E qual é esse e-mail que você vai ceder aqui? Porque ele vai pegar o seu e-mail. É esse mesmo e-mail que você informou aqui no Class para a escola, tá bom? Tem muita gente apresentando dúvidas sobre isso. Bom, eu espero que tenha ajudado e qualquer dúvida é só me chamar ali no WhatsApp. Individualmente vocês podem encaminhar aí os e-mail, né? Dúvida no e-mail. E no WhatsApp peço que a gente utilize o grupo para que não fique muito dispersos os comentários aí. Pessoal, um bom dia a todos.